carinho. Deus abençoe, tia. Bom dia para vocês, bom dia a todo mundo que está na live, bom dia, tia. Vamos continuar nosso estudo. Eu ia fazer uma observação, mas acho que eu vou deixar para depois. Vamos começar nosso estudo hoje, que já são 20 para as 7. Ontem a gente estava falando sobre as inimizades e as dissensões, e eu falei que era duas palavras que estavam ali num grupinho, né? De inimizades, dissensões, discórdias, facções. Tá tudo ali, resumindo tudo, é a brigalhada toda que acontece no meio do povo, né? Então, a gente está vendo isso. Ontem a gente viu as inimizades e as dissensões. E hoje a gente vai ver, se Deus quiser, as discórdias e as facções. Tá? Eu pedi para vocês também, quem pudesse ler. Na verdade, eu acho que eu não falei quem pudesse, não. Eu pedi para ler mesmo. Em Provérbios 26. Espero que vocês tenham lido. E hoje a gente vai começar, a gente vai falar. Ontem a gente frisou muito sobre a antipatia, a gente frisou muito sobre essa divergência de opiniões e dessa vaidade que gira em torno das opiniões, de fazer valer a minha opinião e o que vale é a palavra de Deus. Lembrando a vocês que eu estou pegando os significados dessas palavras e frisando algumas coisas específicas que o Espírito Santo, eu creio, ministrou no meu coração. Tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar com as discórdias, que é um pouquinho mais simples, eu acho, da gente falar. A palavrinha grega no original sobre discórdia é eritheia, com TH. Eritheia. Lembrando, sempre estou frisando isso, que conhecer a palavra no original não muda a vida de ninguém. Eu só estou passando aqui a título de informação, de curiosidade, caso vocês queiram pesquisar e mergulhar no assunto. E também lembrando que o estudo é sobre fruto do Espírito. A gente só está falando da obra da carne primeiro, como Paulo fez lá em Gálatas 5, para que a gente possa se esvaziar e denunciar essas obras para que a gente entenda a vida de Deus manifesta em nós. O carpos de Deus, né? Aquele organismo vivo que a gente já viu lá no início. Vamos lá agora. Palavrinha, então, no original, eritheia quer dizer combate, luta, briga, cobiça por poder. A discórdia, ela vai andar junto ali com os ciúmes, a competitividade, que a gente já falou, essa questão de querer ser mais visto, mais honrado, mais prestigiado no meio das pessoas, ter geralmente o primeiro lugar, ser aquele que é mais aplaudido. Então, a gente tem ela ali andando com esse ciúme, essa competitividade, o que vai gerar briga, vai gerar muitas discussões, vai gerar essa luta, que pode ser, como eu sempre tenho dito, um combate, né? Uma guerra ali escancarada, pode ser uma luta, pode ser física, pode ser um combate ali de maneira verbal, e pode ser também um combate silencioso, uma guerra fria ali, né? De realmente o ambiente pesar, quando essas pessoas que estão envolvidas em discórdias estão no mesmo ambiente. Você viu aquela sensação de quando alguém, tipo assim, tem um aniversário, ou uma festa, ou um evento, que vai todo mundo. E aí as pessoas já ficam assim com o pé atrás, ai meu Deus, vai fulano e fulano para o mesmo lugar. Fulano e fulano vão estar no mesmo ambiente. É basicamente esse ambiente, esse ar que paira sobre as discórdias. É tipo, ih, meu Deus, mas fulano não pode encontrar com outro não, porque vai dar confusão. A chance de dar confusão é grande em se botar ele e ele, ou ela e ela, ou ela e ele no mesmo ambiente. Não vai dar certo. Aí fica todo mundo meio tenso, ninguém sabe o que vai ser, ninguém sabe o que vai acontecer. Aí eles podem soltar farpas a qualquer momento ou não, fica um evitando olhar para o outro, um evitando encarar o outro, um evitando ficar perto do outro, e quando se encara é com um olhar de raiva mesmo, de condenação, para repelir a pessoa. A gente está
falando o tempo todo, né, sobre esses mecanismos de defesas por nossos próprios esforços, e geralmente isso vem lá da competitividade, desse ciúme, dessa intenção que a gente falou de concorrer com a outra pessoa, até por exemplo, porque houve uma discussão entre duas ou mais pessoas, então é como se as pessoas estivessem querendo concorrer de quem ficou mais querido no ambiente, quem vai ser mais acolhido pelas pessoas depois daquela discussão, quem é que vai apoiar a causa de um e apoiar a causa de outro, e ninguém tem nada a ver com isso, mas as pessoas, se você se aproximar de mim, então você está apoiando o meu lado da história. Se você se aproximar do fulano, então você está apoiando o lado do fulano da história. Então, se você é amigo de fulano, você já virou meu inimigo. Sabe, coisas assim que acontecem muitas vezes no contexto familiar e muitas vezes também acontecem, infelizmente, no meio ali da congregação, quando a gente ainda não está amadurecido, quando a gente ainda não está andando segundo a palavra do Senhor, a gente vai pegando esse combate, essa luta, essa divergência que aconteceu entre uma pessoa e outra e vai transformando isso em algo muito maior e vai dominando as pessoas que gostam de nós e o ambiente onde nós estamos, gerando discórdia. E muitas vezes, se a terceira pessoa ou as outras pessoas envolvidas não têm maturidade para lidar com essa discussão, vai tomando as dores do outro. Já ouviu isso? Ah, tomei as dores de fulano. Geralmente mãe faz isso com o filho, né? Mas tomei as dores de fulano, tomei as dores porque é meu amigo, tomei as dores porque é da minha família. Se você brigou com fulano, você brigou comigo também. Se não tem espaço para fulano, não tem espaço para mim também. E aí vai envolvendo um grupo de pessoas cada vez maior, num embate, numa briga, numa discussão feia ali, aflorada, que aconteceu entre poucas pessoas. Então a discórdia, ela tem esse poder, não é poder a palavra, ela tem esse grau de gravidade, digamos assim, que ela vai se espalhando. Ela vai tocando no outro, e no outro, e no outro, e quando você vê todo um ambiente, é um ambiente de discórdia. Porque uma coisa que aconteceu muitas vezes entre quatro paredes, a família ficou sabendo, ou os parentes ficaram sabendo, ou os irmãos da igreja ficaram sabendo, e aí aquilo já tomou uma proporção que ninguém estava envolvido, e aí todo mundo já está tomando partido na história, e aí começa a acontecer essa situação, e a discórdia ela vai aumentando. Geralmente a discórdia também está envolvida com cobiça por poder. Como que é essa cobiça por poder? Pode envolver dinheiro também. A Bíblia vai dizer lá em Timóteo 6, 10 e 11. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Percebam que a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, mas que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com muitos sofrimentos. Você, porém, que é um homem de Deus, fuja de todas essas coisas mais. Busque a justiça, a devoção e também a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Você vê que quando, aqui na carta para Timóteo, Paulo vai citar o amor ao dinheiro como raiz de todos os males, ele fala no versículo 10 e no 11 ele já começa a citar o fruto do Espírito. Falou da fé, falou da justiça, né, que é a consequência da decisão de amar, o amor, a perseverança, a mansidão. Ele já coloca ali como combate em relação ao amor, ao dinheiro, essa cobiça por esse poder, o fruto do Espírito. Então, às vezes, essa discórdia vem sim por uma cobiça de dinheiro, mas às vezes também vem pelos motivos que eu acabei de falar. Uma cobiça por influência. Eu quero que as pessoas me prestigiem mais, eu quero ser mais ouvido do que fulano, eu quero ter mais espaço do que fulano, eu quero que tomem a minha causa e não a causa de fulano, eu quero que fiquem do meu lado e não do lado de fulano. E aí, essa disputa ali, esse desejo, essa ganância por esse poder, seja de uma maneira ou de outra, vai gerando essas discórdias no nosso meio. Não é à toa que isso faz parte das definições aqui da palavra, a cobiça por poder, que é esse motivo, como eu falei, a Bíblia vai dizer a raiz de todo mal.
a gente vai vendo essa cobiça por poder, por dinheiro, ali por influência, por status, e vai gerando esse partidarismo. E isso nos leva a essa segunda obra da carne que eu citei de hoje, que são as facções. Não necessariamente as facções surgem por causa disso, mas isso pode levar às facções. Então, as facções, eu não coloquei aqui, não sei porquê, a palavrinha no original, mas se Deus quiser, depois eu vejo e coloco para vocês. Tá nessa mesma linha aí dessas palavrinhas, e as definições são oposição, olha só, desordem, partido de grupo, grupos que se unem excluindo outras pessoas, o que a gente vai chamar de panelinha, muitas vezes. Então, as facções são oposições, grupos que se levantam para se opor a outros grupos, ou a outra pessoa, a outras pessoas. Isso não precisa necessariamente estar ali sendo uma causa coletiva. Pode começar com uma pessoa, como eu falei, e crescendo e virando uma confusão no meio para todo mundo. Vai tirando a paz de todo mundo, vai causando perturbação, não só na pessoa, mas em quem está próximo. Desordem, porque aí você começa a criar a rixa de uma pessoa com a outra, de um grupo com o outro, e aí aquilo vai criando uma certa desordem. Muitas vezes, e aqui eu creio que o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração, eu botei aqui essa observação. Às vezes essa desordem não é só de um grupo para com o outro, mas é uma desordem de um grupo para com os líderes. E isso é um problemão dentro da igreja. É um problemão, porque a gente entra no pecado da rebelião. Eu já comentei, já pincelei esse pecado algumas vezes para vocês aqui, mas a gente vai entrar nesse pecado de rebelião, que é um pecado que, assim, é insuportável. Eu vou usar essa licença poética dentro do povo de Deus, e é algo que perturba o Senhor, que faz o Senhor ficar contra o seu povo. A Bíblia diz que ele resiste ao soberbo, mas a gente vê que quando o povo persiste em sua rebelião, a Bíblia vai dizer que ele abandona a quem tanto ele ama. Ele rejeita, ele entrega aos desejos maus, aos inimigos. É o pecado de rebelião. E a gente precisa tomar muito cuidado quando essa desordem vem baseada na insubmissão que há no coração do povo. Quando a gente deixa algo pesado para um líder, pode ser o pastor, pode ser o líder do departamento na igreja, pode ser pessoas de autoridade dentro da casa do Senhor, um obreiro que naquele momento está com aquela responsabilidade, um diácono que está ali fazendo determinada coisa, alguém que foi colocado numa posição de autoridade. Eu não vou aqui nem citar pai, mãe, pessoas mais velhas, enfim. Família, né? Avô, tio, tia. A gente precisa começar a entender que quando a gente entra no pecado da rebelião, a gente entra na desonra. E onde há desonra, há um ferimento grave de um princípio bíblico básico, que é você honrar a autoridade. Até Deus respeita a autoridade que ele dá para as pessoas. O mundo foi entregue na mão de Satanás porque Deus deu autoridade ao homem para governar esse mundo. E Deus respeitou o que o homem fez com a sua autoridade. Ele deu um jeito de consertar, mas ele não desfez o que o homem fez. Então, quando a gente se coloca nessa posição de rebelde, de rebelião, provocando essa desordem no ambiente, essas facções, esses grupos, colocando grupos de pessoas, fazendo a cabeça de pessoas, como a gente já viu através da manipulação, do pecado de feitiçaria, para aderir uma ideia nossa, para ir de encontro a uma liderança, nós estamos correndo um risco grave
de ferir o princípio do Senhor, de ferir a Deus, de estarmos fora da presença de Deus, de estarmos lutando contra a palavra de Deus, de estarmos dando mau testemunhos, de estarmos caídos da graça do Senhor. É como se saíssemos do guarda-chuva de proteção de Deus e nos colocássemos fora. E quando a gente sai do guarda-chuva da graça de Deus, nós estamos sujeitos à ira do Senhor sobre nós. Porque é o guarda-chuva da graça, é o nome de Jesus que nos livra da ira. Quando nós decidimos andar fora dessa graça, fora de Jesus, nós estamos expostos à ira de Deus. Então nós precisamos arrancar isso de uma vez por todas do nosso meio. A palavra vai dizer lá em 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Aqui Samuel estava falando com Saul. Saul decidiu, não esperar e fazer segundo as instruções de Samuel para poder fazer, porque o povo estava indo embora, os sacrifícios, e aí ele recebe essa palavra. Em outra versão, na Almeida Revista e Corrigida, essa que eu li foi a NVI, está dizendo assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, que é a porfia que nós já vimos, que é essa polêmica, essa agressividade, essa discórdia, essa hostilidade, é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então nós temos que tomar cuidado com o pecado de rebelião que vem aí no meio dessas dissensões, dessas facções, dessas discórdias, da porfia, para que a gente possa, de fato, fechar essas brechas. Nós não podemos aceitar esse pecado no nosso meio, porque nós estamos declarando, segundo a própria palavra, que estamos rejeitando a palavra do Senhor. E uma vez que nós rejeitamos a palavra do Senhor, Ele nos rejeita. E isso é muito grave. Porque quando Deus rejeita um povo, ou seja, Deus rejeitou quem fez, mas se o povo aceitou o comportamento, se o povo não resistiu a esse pecado, assim como o povo de Israel, todo o povo sofreu as consequências. Então nós precisamos, de fato, cortar esse pecado, tomar cuidado com discórdias, com essas porfias, como a gente já viu, com as facções, principalmente em relação às autoridades da igreja. Você vê muitas vezes líderes cansados, não por causa do serviço que estão fazendo no Senhor, mas por causa de ovelhas que estão se colocando contra a liderança dessas pessoas. Falando mal da liderança, falando mal da voz profética, falando mal do trabalho, falando mal das decisões. A gente já viu aqui que não é sobre a minha opinião e a sua, é sobre o que a Bíblia diz. E ainda que você não concorde com uma autoridade, se submeter não é eu concordo e por isso eu obedeço. Se submeter é eu me coloco debaixo da sua decisão. Se essa decisão não está ferindo a palavra do Senhor, então você se coloca debaixo da decisão e ponto. Ah, mas é porque eu acho... Eu já falei isso. E essa é uma coisa que eu agradeço a Deus que eu tenho aprendido por estar frequentando uma igreja grande. Eu sempre fui de igreja menor, Então todo mundo está ali meio que se sentindo no direito de estar bem pertinho, então fala respeitando um pouco menos a hierarquia muitas vezes. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido a estar numa igreja bem grande é que ninguém te perguntou. Você foi colocado nesse lugar, você está ali para servir o Senhor. Ninguém pediu a sua opinião. Quer dizer que os líderes não são acessíveis? Não são muito acessíveis. Mas ninguém pediu a sua opinião. Como há um certo distanciamento nesse sentido de tipo, ai, mas eu vi crescer, eu cuidei tanto, para mim é como se fosse tio, tia, ali às vezes até da família. Existe mais facilidade para praticar essa hierarquia de tipo assim, olha, eu sou liderado por fulano, que é liderado por fulano, que é liderado por fulano, e nada pode sair da visão. E muitas
vezes na igreja, em igrejas que são pequenas, a gente esbarra com isso. Estou falando até porque já assumi, não só aí, mas aqui também, cargos de liderança em igrejas pequenas, e é cansativo você lidar com a cara feia das pessoas, com a revolta das pessoas, com a opinião das pessoas, sem você ter perguntado. Já não basta você estar num lugar que você tenha que tomar uma decisão que envolva todo mundo, aí você ainda tem que a pessoa vai criar uma polêmica com o que você fez. Ah, eu não gostei que foi assim. Ah, eu achei que devia ter começado tal hora. Ah, eu achei que a reunião devia ser de outro jeito. Ah, eu acho que o formato devia ser outro. Ah, eu não acho que o tema devia ser esse. Ah, eu não acho... E aí você começa a deixar pesado demais. Ah, não sei por que tirou isso do culto. Não sei por que colocou isso no culto. Não sei por que fez assim. Não sei por que fala desse jeito. Para mim devia ser de tal jeito. Não é democracia. Não é para fazer nenhum tipo de facção, de grupinho. E como eu já disse, às vezes não é ali escancarado. Gente, vamos aqui criar um grupo e ficar contra essa pessoa. Às vezes são atos de rebeldia que vão inspirando de maneira ruim, contaminando, eu vou dizer assim, outras pessoas. Eu já vi, às vezes, o líder chamar a gente, vamos orar. E aí o liderado fala, não vou. Ou então o líder fala, vamos todos dar a mão aqui para orar. E o liderado falou, não, eu vou ficar aqui onde eu estou, não quero ir orar. Nesse nível de coisas assim, que por quê? Simplesmente porque eu não concordo com essa liderança. Eu não me dou muito bem, não estou achando que tá legal. Então você se opõe a essa liderança. E aí a gente entra em um dos significados das facções. Você entra em oposição àquela pessoa ou à autoridade daquela pessoa. Você fica insubmisso. Você fica rebelde, você cria desordem e muitas vezes você cria esses grupos que excluem outros grupos. Não só exclui uma liderança, não só, tipo assim, a gente é a maioria, ele tem que fazer o que a gente decidiu, não é o que ele quer, não. Quem falou isso pra você? Porque não é isso que a Bíblia diz. Tem que fazer o que a pessoa que está com a autoridade decidiu fazer. É a visão da liderança. Mas eu não concordo. Beleza, ok. Chega para Deus, fala que não concorda. Chega para a liderança e pergunta se pode te explicar melhor por quê. Mas não se opõe. A menos que fira a palavra de Deus. Aí está quebrando um princípio. Aí existe todo um jeito em amor de se fazer isso. Timóteo era a liderança da igreja. Também Paulo, como ele era mais novo... Paulo diz, né, exorte com todo amor, com todo respeito, como se fosse sua mãe, como se fosse sua família, tenha respeito. Então, assim, existe todo um caminho para acontecer isso. E quando a gente cria essas facções para finalizar uns com os outros, é mais grave ainda, porque você está excluindo outra pessoa no corpo. Isso é inadmissível no corpo de Deus, onde a unidade opera todos os dias. Se está havendo isso no corpo de Cristo, o próprio corpo de Cristo precisa intervir e não permitir que aquela pessoa continue com tal comportamento ou aquele grupo continue com tal comportamento. E a Bíblia dá o caminho. Vai um e fala. Se não acreditar, chama 2 ou 3. Se não acreditar, vai levando para a liderança, para a igreja. Se não acreditar, considera como ímpio. Esse é o caminho que a Bíblia dá. Mas como a gente não pratica o amor na justiça de Deus muitas vezes, e pratica o amor baseado no nosso amorzinho, não que a gente acha fofinho, que a gente acha bonito, a gente vai tolerando essas coisas no meio do corpo de Cristo. E vai deixando a pessoa ir caminhando para a morte, achando que está ali caminhando o caminho com Deus, junto com o corpo, e deixa essa pessoa contaminar todo o corpo. Como eu falei, é como um câncer que vai se espalhando no corpo. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de pecado. É o pecado que envolve a rebelião e facção. É um problema sério, porque não tem nada a ver com quem Jesus é. É o espírito do anticristo mesmo atuando no meio da igreja. Demônios entram no meio da igreja, mas a igreja, ela tem o Espírito Santo que resiste a esse espírito do anticristo.
Maior é o Espírito que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós precisamos resistir, não aceitar, colocar para fora esses espíritos e ficar atentos a esses pecados. Não criem grupinhos na igreja, não criem grupinhos na igreja. Uma coisa é você ter afinidade para conversar coisas mais íntimas com um ou com outro. Outra coisa é você andar de grupinho. Eu não dou nem a paz do Senhor se chegar alguém que eu não conheço. Eu não viro nem pro lado. Por quê? Porque não faz parte dos meus amigos ali, do meu grupinho. Isso não existe no corpo de Cristo. Não existe essa separação e nem essa rebelião pode existir no meio do corpo de Cristo. É algo que fere o caráter do próprio Deus. E para finalizar, até para te você atrasar o trabalho também, eu queria ler só alguns versículos de Provérbios 26 com vocês. Primeiro, Provérbios 26, 3, 4 e 5, que diz assim: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Não repreenda o insensato com insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Mas responda o insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. A Bíblia está dizendo que nós não devemos... Se uma pessoa quiser arrumar briga com a gente, não é para a gente arrumar briga com ela também. Mas não é para a gente se omitir. É para a gente, de fato, responder, repreender essa pessoa. Para que essa pessoa não se ache sábia no meio do povo de Deus. Então, nós precisamos, sim, falar com sabedoria, com maturidade. E entender que estamos ali com uma compreensão maior, com uma vida mais cheia do Espírito Santo. Mas não devemos deixar passar esse tipo de coisa. Essas brigas, essas discussões, essas palavrinhas, essas briguinhas aqui, essas divergências de opiniões, a Bíblia vai dizer, não é para que a gente deixe passar. Olha, responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Jesus fazia isso com os fariseus. Ele vinha e respondia os fariseus. Ele resistia. Ele não ia fica brigando ali, discutindo com os fariseus, batendo boca na praça com os fariseus a troco de nada. Mas ele resistiu aos fariseus. Hipócritas, vocês fazem isso, isso e isso. Ele já lançava a palavra, já denunciava o pecado e deixava eles geralmente sem ação. É isso que a sabedoria nos permite fazer. Mas ele não se omitia. Quando ele via alguém falando de maneira insensata, ele repreendia essa pessoa com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem de Deus. Provérbios 26, a partir do 17, diz assim: como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Olha isso. Como o louco que atira brasas e flechas mortais. Assim é o homem que engana o seu próximo e diz, eu estava só brincando. Sabe quando alguém dá uma espetadinha, uma agulhada na dor do outro e depois diz, não, estava só brincando, mas está fazendo de propósito. Pois é. Sem lenha, a fogueira se apaga. Rapidinho, só uma observação. Não só para isso, né? Mas quando mente, engana, depois diz, não, estava só brincando com você. Vamos voltar. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. Então, se ninguém der corda para o que está sendo feito, não vai alastrar. E sem a fonte do escândalo, se ele for de fato repreendido, já morreu toda essa discussão, essa discórdia, essa contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Gente que vai falando ali, parecendo que é amigo, mas na verdade por trás tá ali fazendo panelinha, tá falando mal da liderança, tá criando facções na igreja. Quem odeia, disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga falsidade. Embora sua conversa seja mansa,
Não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca ruína. A língua mentirosa odeia quem está ferindo. E os bajuladores, né? Essa boca lisonjeira, a bajulação, vai provocar a ruína de alguém. Então a gente precisa andar assim, vigiando no nosso meio, tomando cuidado com esse tipo de atitude, porque a Bíblia é clara dizendo sobre ela. Não vem do Senhor e não podemos nos omitir. Precisamos sim nos posicionar contra essas atitudes dessas pessoas que decidiram praticar isso. Amém? Desculpa.